Olá, sejam bem-vindos a mais um She Rocks. É um podcast da Act Digital criado para celebrar histórias incríveis de mulheres na tecnologia. Estou aqui com a Fabiana Freire, executiva de negócios da Act Digital, responsável pelo atendimento da Globo. E eu sou Isadora Camargo, diretora de negócios da Act. Hoje a gente traz aqui para um papo de liderança e cultura como motores da transformação digital no EdTech na Globo, a Ana Beaclini, que é Head de EdTech, e a Patrícia Toscano, que é Head de Operações Comerciais. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Meninas, antes de entrarmos na jornada de transformação, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente quem são vocês além do cargo. Como que vocês chegaram até aqui e o que move vocês como líderes? Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês no She Rocks. Contando um pouco, então, da minha história, da minha jornada. Eu tenho 13 anos dentro do Grupo Globo e ao longo desses 13 anos de Globo, 13 diferentes ciclos, eu sempre tive o prazer aqui na empresa de ser muito desafiada e eu sou uma pessoa bastante movida a desafios. Eu particularmente gosto de estar na zona de desconforto, que é o que me impulsiona a aprender e a fazer coisas diferentes. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho aqui da história, boa parte do que foi os meus últimos 3 anos e meio aqui em EdTech, que eu acho que conta bastante essa minha jornada de transformação e de liderança dentro do Grupo Globo. E passando para a Patrícia se apresentar. Meninas, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar, principalmente ao lado dessa grande parceira de trabalho. Eu estou no Grupo Globo há 23 anos, mas eu tive a oportunidade de passar por algumas empresas do grupo, ao longo desses 23 anos. E isso é muito bacana, porque me dá ali uma experiência vasta dentro do próprio grupo, dentro de processos que são diferentes, de jornadas que são muito diferentes. Eu acho que, assim como a Ana, eu gosto da zona de desconforto. E sempre fui assim desde criança, Então, sempre quis fazer coisas bem diferentes do que era comum ali, de todo mundo. Os exercícios mais difíceis, as matérias mais difíceis, eram aquelas que mais me interessavam, porque o interesse estava sempre em superar algo que sempre foi muito difícil para todo mundo, inclusive para mim. Porque muitas das vezes a gente se frustra achando que vai conseguir, não vai, mas isso também foi me dando ali um equilíbrio muito grande. E isso foi me movendo a sempre querer estar perto de problemas mais complexos, operações mais difíceis. E eu acho que é isso que me faz feliz hoje, Tá à frente ali de uma operação complexa, mas uma operação que traz ali muitos desafios, muitas oportunidades também de crescimento, de desenvolvimento. Cada dia é um dia diferente, a jornada é mais interessante. E para além desse mundo corporativo, eu sou mãe da Natália, de 18 anos, então tenho em casa uma jovem adulta, que também traz ali um desafio interessante, para a nossa jornada, é um desafio diferente ali da nossa jornada profissional e casada também há bastante tempo. Bom, meninas, como um dos nossos temas aqui, a gente trata diretamente EdTech e publicidade, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, contar um pouco pra gente aí sobre o que são esses universos dentro da Globo, para contextualizar um pouquinho pro pessoal que está assistindo. Claro, Fabiana. Então, só contextualizando, a EdTech é a área de tecnologia que desenvolve soluções para publicidade. O ambiente de publicidade da Globo é um ambiente composto hoje pelo linear da TV aberta, aí, com mais de 120 exibidoras, por todos os canais de Pay TV, aí mais de 30 canais de Pay TV, e todo o ecossistema de digital representado pelo Globoplay e por todos os produtos de publishing, basicamente G1, GE, G-Show e Home. Então, todo esse ecossistema faz parte das soluções que a gente desenvolve, tanto pelo ponto de vista de geração de receita, autosserviço, como é o caso do Globo Ads, até a operação em si, para que o processo de entrega de publicidade aconteça fim a fim. Bom, pessoal, seguindo aqui, acho que tem uma pergunta legal aqui para entender de vocês. E aí eu vou direcionar aqui para a Patrícia e a Ana vai complementar ali. Antes da gente falar ali de detalhes técnicos, trazer mais detalhes, se essa história que vocês vão contar fosse um filme, qual que seria o marco, a cena onde vocês olharam e viram, isso mudou tudo? Isso mudou o fio da meada? Essa cena aconteceu numa reunião
Era uma reunião de apresentação dos resultados de um projeto que a gente está tocando em parceria. Estávamos ali devidamente uniformizados com a camisa do projeto, então, literalmente, né, vestindo a camisa ali do projeto. E ao longo da apresentação, que estava sendo liderado pelo time da Ana, a energia elétrica da casa lá do PO caiu. Ele caiu na conexão. A Ana prontamente assumiu a reunião e começou a apresentar. A energia elétrica da casa da Ana também caiu. Nossa. A Ana caiu da reunião. E o PM, que é do meu time, da área de negócios, assumiu a apresentação e tocou a apresentação como se nada tivesse acontecido, como se ele fizesse parte do corpo técnico daquela entrega. Legal. No final da apresentação, a Ana voltou, se surpreendeu, né? Porque chegou, ele estava lá tocando a apresentação, ela deixou, ele liderou a apresentação até o final. E no final dessa apresentação, o feedback que a gente recebeu foi que, num determinado momento, os espectadores que estavam ali ficaram procurando com o mouse quem era de negócios, quem era de tecnologia, porque não deu ali para notar durante a interação de tão conectados que estávamos ali na entrega e no propósito. E aí eu acho que a mensagem que ficou ali para todo mundo é que, independente de estarmos ali até uniformizados, né, com a camisa do projeto, literalmente a gente estava vestindo a camisa do projeto, porque não existia realmente ali fronteira ou diferença de quem era negócio e quem era tecnologia. Né? A grande celebração ali, a grande mostra ali era o valor que a gente estava entregando para a companhia com a entrega e a celebração daquele projeto. Acho que vale comentar, né? Claro que tinha um trabalho nosso ali o tempo todo intencional de criar essa unidade única e de se apresentar para a empresa dessa forma, com uma identidade visual, com uma narrativa pensada para dar essa coesão. Mas quando a gente tem uma situação, quando a luz das duas pessoas prontas para fazer aquela apresentação, que ela tinha ali um viés mais técnico, e a gente cai da reunião e a pessoa de negócios apresenta o slide mais técnico, inclusive, da apresentação, ali realmente a gente provou a importância e o que a gente realmente tinha conseguido, que era uma mudança cultural, onde você não conseguia mais dissociar time de negócios e time de tecnologia dentro do projeto. Então, acho que esse sim foi quando a gente olhou e falou, realmente a gente conseguiu mudar completamente a cultura e a forma de trabalhar. Bom, voltando aqui ao início, qual era o contexto da tecnologia para a publicidade antes dessa transformação que vocês promoveram? E como era a relação entre negócio e tecnologia? Então, vou contar um pouquinho de como eu cheguei aqui em AdTech há 3 anos e meio atrás, né, num processo de reskilling, numa área completamente nova, cuidando de um dos sistemas mais importantes da operação de publicidade, mas um sistema bastante impopular, que dava muito problema e que já não atendia bem às expectativas da área de negócio. E no meio desse contexto, a gente estava trabalhando com a unificação das empresas do grupo, e o principal projeto era a unificação das operações lineares, exatamente nesse sistema que já tinha muita crítica e já era bastante impopular. E aí, como é que eu conheci a Patrícia, né? A Patrícia, que era uma liderança referência na TV fechada. A primeira reunião que a gente fez foi para ela mostrar por que aquele projeto que eu vinha ali colocando esforço e engajando todo o meu time, porque aquele projeto não ia dar certo. E aí ela fez uma apresentação que, acho que ela pode comentar um pouco, mas que para ela foi mais uma reunião, mas que para mim foi uma grande provocação, né? E uma grande reflexão de como fazer aquilo dar certo, dado todos aqueles pontos, né? Que ela naturalmente tinha ali muito mais contexto do que eu, que só tinha ali 3 meses de área. Quer comentar um pouquinho, Paty? Eu entrei na intenção apenas de mostrar impacto, né, de uma transformação que estava sendo ali provocada, mas que, conhecendo bem, né, a operação que era realizada, na minha cabeça não fazia o menor sentido. Então, eu fui atrás de fatos, de dados, né, estudei um pouco, trouxe esse contexto e eu entrei para fazer uma simples apresentação. Era só mais uma reunião de apresentação. Um dia normal. Eu não tinha ideia da provocação que isso ia gerar do outro lado, que depois fez com que a gente colhesse excelentes frutos, mas naquele momento acabou destruindo ali planos da minha parceira, mas que eu nem imaginava. Na verdade, não destruiu, né? Na verdade, acho que foi um grande impulsionador das nossas transformações, porque talvez até ali eu buscaria movimentos mais conservadores,
dado que é o sistema que cuida de bilhões de reais da receita de publicidade da Globo. Fatalmente é um ambiente que a gente precisa ser muito conservador em relação aos riscos. Então, ali eu ainda estava tentando estabilizar o sistema onde ele estava, numa estrutura legada. Mas quando a Patrícia trouxe, e ela trouxe com números, tudo que o sistema não atenderia, por que ele não escalaria, aquilo foi a grande virada de chave para a gente tirar os principais módulos do que a gente chama lá de Syscom, que são sistemas comerciais, e levar para uma nuvem pública. E aí, a partir dali, a nossa vida muda completamente. A gente sai de deploys longos para fazer deploys automatizados, a gente sai de longos períodos de indisponibilidade do sistema para um restart de segundos. E tudo parte, na verdade, daquela provocação, daquela primeira reunião que me faz, talvez, dar um passo importante, que vai construir toda a nossa jornada de transformação dali para frente, e que a Patrícia se torne, então, líder do projeto de unificar as operações lineares de publicidade do Grupo Globo junto comigo. Legal, que parceria, viu? Se vocês pudessem resumir esse cenário com uma metáfora, era um quebra-cabeça sem a peça central ou eram várias trilhas sem mapa? Para mim, com certeza, várias trilhas sem mapa, e acho que eu não consigo nem achar cadê a trilha. Acho que eu começo ali num ambiente muito complexo, e que graças realmente a relações de muita parceria e de muita colaboração que a gente constrói, é que realmente a gente consegue chegar no ambiente que a gente está hoje, porque fatalmente sem isso e sem a parceria com o negócio não seria possível. Sim, com certeza. A gente sabe que aqui, um dos principais temas da nossa conversa é liderança. Vocês são duas líderes natas, com histórias aí super inspiradoras. Então, vamos falar um pouquinho sobre liderança direta aí do time de vocês. Pelo que a gente conversou, vocês defendem que liderança é a alavanca da transformação e que a mudança vai muito além da tecnologia. Como é que vocês, no dia a dia, com o time de vocês, os colocam no centro? Como vocês viabilizam e facilitam a relação entre eles, fazerem com que eles tenham um objetivo em comum e ande com vocês, a famosa frase do vista a camisa, que técnicas, o que vocês usam de empatia, enfim, para trazer esse time para perto, junto de vocês? Fabi, eu acredito muito que sim, a liderança tem um papel fundamental, não pela imposição ou pela cobrança, mas pela inspiração. Pessoas tendem a seguir que as inspiram. E eu acho que esse projeto em especial, ele ensinou muita coisa, inclusive para mim, porque eu assumi a liderança de um projeto que no primeiro momento eu não acreditava. E aí vem aquela pergunta, né? Como é que você lidera? Como é que você inspira? Como é que você influencia pessoas a fazer algo que nem você, nesse primeiro momento, está acreditando? Então, é um trabalho ali muito interno, né? De você criar consciência, de você entender os valores, de você criar ali fortalezas que te inspirem para que você consiga inspirar essas pessoas. E aí, quando você consegue conectar com as pessoas e buscar essas pessoas para caminhar junto com você, essas pessoas também se sentem, né, encorajadas, engajadas, pertencentes, e isso faz muita diferença, porque elas assumem um papel de protagonismo na entrega daquele projeto. Então, você deixa de ser um coadjuvante, onde você fica ali, às vezes, só operando ou falando, mas sem necessariamente ter uma escuta ativa, e você passa a ser um protagonista da construção daquela história. Então, acho que esse projeto ele trouxe muito para a gente essa possibilidade, né, de dar palco para as pessoas que, em muitos momentos, até queriam aquela posição, mas não tinham uma certa abertura, impossibilitar que a gente fortalecesse a escuta ativa verdadeira, né, aquela que você ouve com intenção, que você ouve com atenção e que você considera tudo aquilo que está sendo falado, tudo aquilo que está sendo trazido na construção daquele valor. Então, deixa de ser uma entrega puramente burocrática, né, para cumprir um protocolo, deixa de ser uma entrega protocolar e passa a ser uma entrega de valor que cumpre os interesses da companhia, mas também agrega os interesses de quem está envolvido, de quem é impactado diariamente por aquela jornada, né? Então, assim,
Quando você consegue conectar o interesse do CPF com o interesse do CNPJ, é o melhor cenário. E eu acho que fizemos muito bem esse papel. Fizemos e é muito curioso a história desse projeto pra gente, porque ele é um projeto, na verdade, que começa... ninguém queria estar. A Patrícia falou que não acreditava, eu também tinha muitas questões, muitas dúvidas em relação àquele projeto. E era um projeto que tinha tudo para ser um projeto impopular, né? Era um projeto extremamente impopular, com 2 anos de atraso, sem credibilidade. Poucas pessoas acreditavam, então... o papel da liderança em olhar para o time, em trazer propósito, em trazer contexto, em olhar a fortaleza de cada um e colocar cada um dentro daquele contexto, no seu melhor papel, para que a gente buscasse aquele objetivo da companhia, realmente foi extremamente importante, em especial nesse contexto. E é curioso como todo mundo que viveu esse projeto tão impopular, tão pouco glamuroso na época, hoje olha como o principal projeto da sua carreira. Então, todo mundo dos nossos times, inclusive nós, a gente conta essa história como um grande marco, uma grande conquista e um projeto que todo mundo sente saudade, apesar de todo o cenário, todo o contexto que a gente vivia ali. Eu acho que isso, né, em parceria, a gente construiu, a gente cuidou juntas. Foram muitas conversas de como engajar as pessoas, de como engajar todo o ecossistema, de qual a melhor estratégia para fazer isso. Então, acho que isso fala um pouco do papel de liderança que a gente acredita. Muito legal. E aí, só complementando, que eu acho que é o maior retorno, talvez, que um gestor, um líder tenha dos seus liderados, é exatamente isso. É você ouvir e ver a pessoa ali que está com você, com esse orgulho, falando de um projeto, né, do orgulho de ter alcançado aquele objetivo, de hoje ser um case pessoal, talvez, ali, né, de carreira. Então, acho que o papel de vocês enquanto gestora, acho que vocês tiveram um dos grandes retornos ao ver o time de vocês com esse brilho nos olhos para falar de um trabalho que a princípio era tão difícil e que hoje é um dos principais para eles, né? Então, isso é um retorno muito positivo. Sim. Da gente enquanto gestora, né? Líder, né? Sim. Com certeza, isso além do projeto, além do marco técnico, isso é a verdadeira mudança cultural. E aquilo, esse 1 ano e pouco de projeto que a gente teve, que era um projeto ali impopular e que todo mundo saiu achando que lançou o Globoplay, no fundo foi o que construiu verdadeiramente a nossa jornada de transformação dali para frente. Porque a gente tinha um grupo, aí sim, empoderado, muito mais feliz, engajado, com um propósito, um grupo seniorizado e um grupo que cada vez mais tem autonomia e é autossuficiente. Então, quando a gente vai para a fase 2, uma fase de verdadeiramente transformação e falar de inteligência artificial e falar de tanta coisa legal, saindo daquela discussão de legado e WebLogic, quando a gente chega nesse patamar, na verdade, eu e a Patrícia... O nosso papel de liderança hoje, ele é muito mais num direcionamento estratégico do que efetivamente num plano e num acompanhamento de execução, né? Então, eu praticamente não participo mais das discussões técnicas ou de priorização. O time faz esse trabalho e a gente é praticamente comunicada das entregas e vibra junto. E continua incentivando para que eles continuem caminhando nessa direção. Melhor cenário. Ana, antes da gente entrar aí nessa questão de pavimentar o terreno para a próxima onda, pensando na trajetória completa, né? Como que vocês se moveram da unificação das operações para estabilizar o legado, para então acelerar a inovação? Acho que teve um trabalho muito grande, né, de diagnosticar e criar um plano estratégico para que a gente conseguisse olhar todo esse ecossistema legado e fatiar, porque afinal eram mais de 40 módulos ali, né? Então, nem todos a gente transformou, essa é a verdade. A gente entendeu o que era o coração da operação de publicidade e esses a gente colocou esforço para transformar. Alguns a gente só replataformizou, alguns a gente fez lift and shift, mas no fundo a gente queria que a operação conseguisse, de forma estável e escalável, fazer qualquer operação. E aí, a partir dali, a gente elencou quais eram verdadeiramente os módulos que fariam a diferença a gente fazer uma transformação absoluta. E aí, dentro da jornada de operação de publicidade, a gente elencou alguns deles e construiu esses sim do zero, com uma parceria muito grande com o negócio. Aqui foi vital que não fosse um projeto de tecnologia, que não fosse um projeto onde a gente olhasse as soluções que a gente tinha até ali. Então, tivemos a oportunidade de ter uma página em branco para reescrever do zero, para reescrever com uma lógica, aí sim, não mais a lógica de TV aberta, que há 20 anos atrás foi escrita,
mas uma lógica que tem por objetivo ser multiplataforma, ser future-proof, com uma nova arquitetura e com toda a stack de tecnologia moderna. E aí é claro que nos dias de hoje não tem como não olhar a inteligência artificial by design para todas as soluções que a gente cria. Então, acho que a partir daí a gente começa a olhar as soluções não mais como soluções para serem só operadas, né? A gente passa a criar soluções onde a gente automatiza tudo que é possível de se parametrizar e de se e de dar esse suporte, né, para a operação humana e liberar os times de operação para fazer o que verdadeiramente importa. Então, eles estão ali num papel muito mais analítico, muito mais de colher insights, muito mais de se relacionar com o mercado e buscar cada vez mais gerar valor, né, para a publicidade da Globo. E o que vocês acham que foram os desafios e as alavancas que viabilizaram essa mudança? Acho que desafios a gente tinha ali de literalmente todas as ordens. Acho que a gente tinha desafios de pessoas, o engajamento das pessoas, a gente tinha desafio de reskilling, de colocar as pessoas no lugar certo, a gente tinha desafios de gestão de stakeholder, de gestão financeira, de sistema, de tecnologia. Então, teve um longo processo ali de criar estratégia para cuidar de cada uma dessas disciplinas, mas a alavanca, eu não tenho a menor dúvida que é sempre uma, que são pessoas. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, é um time engajado com um propósito e relações consistentes com o stakeholder. E acho que isso, sim, é o que vira a chave e coloca todo o resto como secundário na equação. E como que vocês acham que essa primeira grande transformação preparou o terreno para a próxima onda? Acho que nós de negócio, a gente via a tecnologia muito como uma fábrica de pedidos, né? Então, a gente tinha a nossa lista de pedidos, que a gente acreditava que aquilo ali, né, resolveria todos os nossos problemas. A gente ia lá, entrava numa fila, fazia o pedido e esperava essa entrega acontecer. Essa entrega acontecia, nem sempre, né, os feedbacks eram possíveis, então não havia satisfação de um lado, mas também não havia escuta com propósito do outro. E eu acho que essa primeira onda, ela fez com que as pessoas entendessem que a gente precisava aprender a ter conversas difíceis, honestas, né? Onde a gente levasse ali uma tradução mais clara da estratégia, onde a gente não embalasse também só o problema e entregasse para o outro resolver. Para que a gente tivesse uma relação de parceria de negócio, né? E não de demandante e a pessoa que vai lá e só executa e que te entrega. Eu acho que isso provocou mudanças do lado de negócios, onde a gente também, né, olhou um pouco mais ali para a questão da prioridade, porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade. A tecnologia trouxe uma nova proposta de trabalho, que eu acho que encaixou também um pouco ali, né, com a expectativa que a gente tinha. Havia ali uma insegurança muito grande de que se tudo aquilo que era necessário não fosse entregue nesse primeiro projeto, né, que era onde a gente realmente estava vendo entrega de valor, que talvez no futuro isso não fosse, né, mais visto de alguma forma. Então, houve um trabalho grande ali também, né, de conscientização das pessoas de que era um trabalho que estava começando, mas era um trabalho que seria consistente, que seria permanente. Não era uma medida provisória, né, temporária. E acho que isso falava muito da criação de credibilidade que precisava acontecer naquele momento. Sim. Né? Então, como era o primeiro projeto que as pessoas começavam a se ver verdadeiramente atendidas, então era muito difícil estabelecer prioridades e despriorizar algo, porque a sensação era, então se o projeto acabar, eu nunca mais vou ver essa entrega. Então, até a gente chegar no momento, né, que a gente conseguiu entregar e priorizar o que verdadeiramente importava no projeto, então precisava, sim, de fazer escolhas difíceis, não dava para transformar absolutamente o sistema naquele momento, por prazo que a gente tinha. Então, isso precisava haver uma aposta dos dois lados, sim, de que isso ia acontecer, mas era após aquele projeto de unificação, e é o que a gente está fazendo, né? Mas para até a gente chegar neste lugar de credibilidade, de confiança, a gente conseguir colocar um modelo operacional novo que a gente estava propondo, né? Saindo daquele modelo de lista, né? De fazer checklist, e a gente ter uma jornada evolutiva de roadmap, de visão, do que gera valor, ter uma discussão nesse nível de maturidade. Acho que esse um ano ali foi muito importante para construir essa mudança de cultura, de mindset para nós e para os nossos times, né?
Sim, e você tira as pessoas de uma posição de debater melhorias de legado, ou seja, de quase fazer um saneamento básico, para como pensar sobre a estratégia, né? Assim, de pensar no futuro, de como é que eu quero trabalhar daqui para frente, e não mais como é que eu quero corrigir os problemas que eu tenho até agora. Então, essa virada de chave e a possibilidade de incluir o grupo como um todo nesse debate, nessas discussões e nessa entrega foi fundamental. E a gente, nessa época, no projeto de legado, a gente tinha limites temporais, de escopo, né? Sim. Mas quando a gente vai para o projeto de transformação verdadeiramente, por premissa, a gente fez entrevista com todo mundo do time para ouvir o que cada um pensava, o que cada um almejava. E ao longo de todo o projeto, a gente faz ali um checkpoint de como é que está o NPS em relação ao que a gente está fazendo. E buscou, assim, construir uma solução que é absolutamente user-centric, né? Acho que hoje a gente tem o AdSpace com muito orgulho, uma solução onde todo o time da Patrícia contribuiu e desenhou junto com a tecnologia. Da escolha do nome até o template de tela, tudo passa, né, pelo time. Eles participam de todos os momentos, da construção, a celebração de cada entrega. O feedback é constante, as reuniões são quase que diárias entre eles. Mas eu acho que o melhor de tudo é ver que um trabalho, né, que a gente começou lá atrás juntas, numa construção ali muito de dupla naquele primeiro momento, né? Porque assim, foram muitas conversas difíceis, muitos momentos ali de dúvida, mas o time hoje segue sem que a gente necessariamente tenha que acompanhar no detalhe. Então, a gente recebe o reporte, a gente comemora, a gente mantém ali uma vigilância de vez em quando, Sim. mas o time sabe exatamente o que tem que ser entregue, está sempre ali tentando se conectar com a estratégia, entender ali quais são os desafios de futuro. Então, é muito bacana ver o time olhando para os desafios de futuro, olhando para o mercado, para o que a gente tem de desafio, seja num formato específico, seja com uma concorrência, seja com um projeto que a gente está pensando já em entregar em 2026, mas o time sempre trazendo essas conexões e debatendo e juntos chegando ali no melhor modelo para que a gente entregue valor para a companhia. Então, deixa de ser o interesse da tecnologia ou o interesse do negócio. É o interesse da companhia, né? É o que vai entregar valor para a empresa. E assim, se a gente não tivesse feito essa jornada, lá atrás, eu e a Patrícia, a gente era parte do projeto 24 horas por dia. A verdade era essa. E se a gente continuar fazendo isso naturalmente, a gente não escala, né? Então, o que nos permitiu também escalar e transformar esse ecossistema e esse trabalho que a gente está fazendo é porque realmente o time é absolutamente empoderado e autossuficiente. Sim, com certeza. Falando ainda no tema, e aí se vocês puderem trazer, pontuar para a gente aqui, quais foram os benefícios percebidos, né? Vocês já falaram alguns aqui, mas acho que a gente pode detalhar um pouquinho mais, se puderem trazer isso para a gente. Os diferenciais dessa transformação e os principais benefícios percebidos por vocês e, obviamente, pelo time que vocês lideram. Eu acho que olhando para negócio, para uma operação, né, que é intensa, é muito intensa, o principal benefício é a estabilidade. É você ver o time tendo uma jornada saudável de trabalho, né? Então, eles têm ali um momento de qualidade para fazer uma análise, coisa que antes era difícil, né? Eles ficavam muito ali na execução, no trabalho ali de atender o pedido que estava chegando. Hoje a gente consegue ser consultivo, a gente consegue se antecipar, a gente consegue planejar, né? Eu achei bacana, semana passada a gente fez uma reunião de planejamento 2026. Aí a gente brincou, né? Quando que a gente teria tempo para parar e fazer uma reunião de planejamento 2026 ainda no ano anterior? Mas é porque essas mudanças, elas transformam muito, né? A qualidade de vida de quem está ali, o usuário que está ali no final. Isso reflete em tudo, né? Na cadeia como um todo, nos nossos clientes internos, nos externos também, na forma como a gente lida ali no dia a dia. Então, esse benefício não é percebido só por mim. Eu acho que, eu falo sempre muito isso para a Ana, assim, a minha maior felicidade é ver o time fazendo este trabalho de influenciar os times, inclusive laterais, da importância de você participar ativamente de um projeto, de uma entrega de valor. Então, de fato, a gente criou ali influenciadores, né, positivos dessa construção tão bacana que é esse trabalho em conjunto que a gente faz ali sempre.
Com certeza. E acho que, falando aqui até um pouco pelo lado aqui do meu time especificamente, né? Quando eu cheguei na área, a gente tinha uma pesquisa de clima extremamente baixa, notas abaixo de 40. E depois de toda essa jornada, de toda essa construção, assim, hoje a gente olha a pesquisa de engajamento que bate 90 de NPS, que bate 95 de favorabilidade geral. A gente tinha um turnover alto, hoje a gente tem um turnover nulo. A gente tem um time que cresceu, saiu de 14 para hoje ser 55 pessoas internas. E escalando com propósito, escalando com essa nova forma de trabalhar, com um time que foi, né, todo recapacitado, né, repensado para todo mundo estar nos seus melhores lugares e com essa integração com o negócio que para mim é o grande marco e a grande diferença que a gente tem, porque operações comerciais e tecnologia, eu brinco que se virar o crachá, né, o crachá da Patrícia está escrito AdTech e o meu está escrito operações comerciais, porque a gente trabalha o tempo todo engajado e o tempo todo a prioridade dela é a minha prioridade. E os times trabalham também dessa forma, com esse olhar. A gente que convive aí, eu e Isadora, a gente convive, tá muito junto ali, né, dos profissionais, dos gestores, dos líderes, falando especificamente Globo, a gente vê isso no dia a dia, tá? Então, assim, eu, enfim, interajo bastante e, assim, é difícil você ver uma pessoa falando sério sobre algum projeto, assim, é sempre muito entusiasmado, é sempre muito, assim, a gente... ano que vem vai ser melhor, a gente vai... Eu acho que isso é exatamente o retorno e o trabalho que vocês... e aí quando eu falo vocês duas e tantos outros gestores e gestoras dentro do Grupo Globo, que fazem com que a galera tenha isso no DNA. Então, assim, enfim, para vocês que estão vendo a gente, isso é visto mesmo. Assim, a galera é muito, muito, muito integrada e interagem muito bem, isso muito pelo trabalho dos gestores, dos líderes. Parabéns mais uma vez. Mais uma pergunta aqui aí para ambas, tá? Para vocês trazerem aqui para a gente. Falando de visão de futuro, né? Dentro aí do tema de transformação, dos benefícios e diferenciais que trouxeram, uma visão de futuro. Olhando para frente, Ana e Paty, o que mais empolga vocês no futuro, em AdTech, publicidade, enfim, negócios, tecnologia, envolvendo IA e automação? O que vocês veem com mais empolgação, tendo aí esse super apoio da inteligência artificial? Acho que a gente está num cenário, né, de mercado cada vez mais agressivo, né? A Globo, há 10 anos atrás, ela tinha uma concorrência muito mais Brasil. Hoje em dia, a gente concorre com os maiores players do mundo. A gente sabe que a diversidade, né, de formatos publicitários, de oportunidade para você colocar a sua verba de publicidade, ela cada dia escala mais. Então, naturalmente, que a gente aqui internamente tem um desafio enorme de também responder esse desafio, também estar competitivo. E isso não é possível se a gente não tiver inteligência artificial e automação, porque por muitos anos a gente teve, sim, uma operação muito manual, mas com um ticket médio de TV linear que cada vez mais a gente não tem o cenário que a gente tinha antes. A gente sabe que o digital ele é uma importante linha de negócios para a gente precisa buscar escalar cada vez mais. É onde está a nossa principal concorrência, né? A Globo tem uma estratégia importante em relação também à PME, a escalar o PME. E quando a gente fala disso, aí naturalmente, com CPMs de outras ordens em relação ao linear, né, com ticket médios naturalmente mais baixos, aqui a gente precisa ganhar em volume, em escala e garantir a qualidade que é a referência da nossa empresa. Então, sem inteligência artificial, by design, em boa parte dos nossos processos, sem o uso de agentes, de automação, se torna humanamente impossível escalar para a ambição que a gente tem dentro da empresa, né, Paty? E o bacana é quando você envolve tanto time nesse debate, que o time passa a não temer a automação, não temer a inteligência artificial, porque existe ainda muito esse mito, né, de se automatizar, o que será de mim? Eu não vejo esse tipo de preocupação. Eu vejo, na verdade, cada dia mais eles trazendo sugestões do que automatizar, do que usar a inteligência artificial para ajudar no dia a dia, porque eles veem que eles podem estar conectados a outros desafios, né? Então, ter o time conectado à estratégia e olhando para isso como um benefício e não como, né, um perigo, uma ameaça para a minha posição, gente, assim,
é um orgulho, assim, é um sucesso, né? Eu acho que é o melhor momento ali que a gente pode chegar, porque, de fato, você tem parceiros que olham para o mesmo desafio que você, né? E você não fica ali com medo de falar desse tema, porque será que o time vai entender que a gente está querendo substituir? E não é sobre isso, né? É sobre somar e não sobre substituir. Então, a gente tem aí, inclusive, cases já entregues interessantes quando a gente fala de automação e de inteligência, e todos eles muito comemorados e que ajudam hoje fortemente na condução da minha operação ali no dia a dia. Naturalmente que assim, só assim a gente vai conseguir dar a escala para o que a gente precisa. Então, até o diretor de operações comerciais, ele sempre brinca, né, que o org design dele vai ter metade de agentes e metade de humanos. E é verdade, né? Isso que a gente acredita que o futuro vai nos levar, né? Os humanos cada vez mais fazendo coisas que exijam um olhar específico. De relacionamento, né? Um olhar de relacionamento, coisas que a IA nunca vai fazer, e o que pode ser automatizado por IA, não tem por que a gente não usar esse benefício. Muito legal. A gente está se aproximando do final. Acho que a gente ficaria aqui um dia inteiro falando aí sobre os temas. Eles têm essas camadas que a gente fica falando aqui, mas, assim, queria super agradecer vocês. Eu acho que é um dos episódios aí que vão ser os mais ricos em relação à inspiração, à trajetória, à história de sucesso, à empatia, enfim, a liderança exatamente como ela deve ser. Antes da gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, e aí voltando muito para as mulheres que lideram, as mulheres que querem liderar, que querem também transformar não só cenários tecnológicos, mas transformar pessoas, que eu acho que isso é uma das principais missões. Então, o que vocês falariam aí para essas mulheres que hoje têm posições ali próximas de vocês, mas também as que querem e idealizam isso para o futuro próximo? Eu acho que para a gente promover a transformação, não dá para ficar pedindo espaço para isso, né? A gente precisa construir esse caminho com muita influência, com muita inspiração, cuidando principalmente de pessoas, mas eu acho que principalmente sem perder a sensibilidade. Transformar, tá à frente, às vezes, ali de uma área de negócios, tende, às vezes, a endurecer um pouco, né? Porque é difícil, as operações são complexas, às vezes as conversas são mais difíceis, mas a sensibilidade, a empatia, o olhar para o outro, cuidar de pessoas, para mim, isso precisa estar sempre ali no centro. Então, estratégia é muito importante, planejamento é muito importante, agregar valor para o negócio é sempre muito importante, mas cuidar dos recursos, né, mais importantes ali que vão garantir que aquela entrega aconteça da melhor forma possível, de um jeito saudável, para mim é o mais importante. Então, manter a sensibilidade, o olhar atento ao outro, a escutativa verdadeira, intencional, para mim isso sempre fez muita diferença e eu acredito que isso vai continuar fazendo diferença. Por isso que eu acho que a minha liderança da Patrícia sempre foram muito alinhadas. Para mim, o grande diferencial é sempre pessoas ao centro, é a gente trazer propósito, é a gente empoderar. Uma liderança sozinha nunca vai fazer uma transformação verdadeira. Uma pessoa jamais conseguirá fazer uma transformação enorme. O que a gente consegue é influenciar para que várias pessoas se sentindo empoderadas e querendo dar 200% do seu trabalho, aí sim, coisas que a gente talvez nem imaginaria verdadeiramente acontecem. E eu que passei por algumas transformações e tenho alguns desafios de transformação por vir ainda, o que eu sempre falo é assim, não existe bala de prata. Todo mundo tende a, em algum momento, tentar achar uma resposta que vai resolver tudo num espaço de tempo relativamente pequeno. E a verdade é que as grandes transformações elas vão acontecer quando você consegue manter uma cadência por um bom período de tempo com um grupo bastante engajado, e é isso que incrementalmente vai fazer o ecossistema inteiro mudar, e muito mais do que a solução, o sistema, mas a mudança cultural, a mudança realmente na essência de tudo que a gente faz. Então, para mim, é pessoas e realmente assim você ter foco, cadência e essa visão de médio e longo prazo.
Legal. Acho que a gente teve uma aula hoje aqui, né? Para nós aqui, para todo mundo que está Sim, assistindo. muito obrigada por inspirar a gente com tanto conteúdo, com tanta humanidade. O que a Fabi falou é verdade, a Globo realmente tem uma cultura diferenciada. Eu admiro muito vocês. Eu comecei a atender bem depois da Fabi, né? A Fabi conhece há muito mais tempo, mas é um cliente que eu tenho um carinho especial, porque eu fico encantada de ver que as pessoas têm 20, 30 anos de empresa e hoje é tão raro você ver isso. E eu tenho certeza que é reflexo disso, de tudo que vocês deram de aula pra gente hoje. Sim, com certeza. E obrigada pelo convite, pela parceria. As histórias que a gente contou, a ACT estava com a gente nesses projetos, né? Então, é um prazer eu e Paty virmos aqui contar essa história que a gente construiu juntos, Globo e ACT. Obrigada, gente. Pessoal, esse é o She Rocks, é a série da ACT Digital que celebra liderança e inovação com pessoas no centro. Se você gostou, curta, compartilhe e fique ligado nos próximos episódios. Até a próxima. Tchau, tchau.